Indo um pouquinho mais adiante, então, já que já começamos a entender conceitualmente o que é um jogo, vamos agora tentar refletir o que seriam os elementos que um bom jogo deve ter. O que um game designer tem que se preocupar para saber se aquele projeto está interessante, o que ele tem que avaliar dentro daquele projeto para saber se ele se constitui num bom projeto de jogo. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar do conceito de preparação. A preparação é como você valoriza ou como você pune as escolhas tomadas pelo jogador. E quando a valorização e a punição que você aplica são adequadas, são medidas, você está, de alguma maneira, preparando corretamente esse processo cognitivo que o jogador vai ter que ter em relação aos padrões que são apresentados. Outro aspecto muito importante a ter em conta é o sentido de espaço, o entendimento do universo espacial. Todo jogo acontece dentro de um espaço, e o jogo precisa desse espaço para poder descrever suas regras, para criar esse círculo mágico que nós tanto falamos. E esse espaço, nós vamos ver depois que está relacionado com o level design, com o design da cena e tudo mais, e ele muitas vezes é extremamente atrelado à própria definição do jogo. Outro aspecto importante, outro elemento importante do jogo é a mecânica sólida. Um jogo precisa de um conjunto elegante de regras, regras que não são mutáveis, e as regras são, digamos assim, um dos elementos mais importantes que o jogo tem que ter. Tire as regras de um jogo, ele deixou de ser um jogo. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas não é mais jogo. Todo jogo tem regras e normalmente é até comum que a gente comece a explicar o jogo para alguém antes mesmo de falar como são os personagens ou de como é a história, tudo mais, a gente começa explicando como são as regras que ditam aquele jogo. Os desafios são elementos muito importantes e os desafios operam as regras. Os desafios estão intrinsecamente relacionados com as regras e são esses desafios que nos obrigam, de certa maneira, a obedecer aquele sistema formal de regras. E finalmente estão as habilidades e o progresso que nós vamos adquirindo na medida que vamos jogando. Essa habilidade e progresso é essencial, porque se o jogo não progride junto com a habilidade do jogador, significa que na teoria do flow, num determinado momento, as habilidades do jogador vão começar a ficar muito mais altas do que os desafios que são apresentados, e por isso o jogo vai começar a se tornar tedioso para o jogador. Ainda dentro dos elementos de um bom jogo, nós então temos que ter esse sistema de recompensas e punições muito bem pensados, muito planejados. Deve normalmente haver um problema central a ser resolvido. Esse problema pode ser, esse objetivo central pode ser desmembrado em objetivos menores, mas o jogador, de certa forma, tem que saber aonde ele quer chegar. No xadrez, por exemplo, ele tem que matar o rei. Num jogo de plataforma, ele tem que chegar até um determinado lugar. Num puzzle, a gente tem que resolver esse tipo de desafio apresentado pelo puzzle. Esse desafio tem que estar claro, porque senão o jogador não sabe se ele está conseguindo, não tem esse feedback necessário para saber se está tendo esse progresso que tem que ser explícito para ele. E finalmente, nós não gostamos de mudanças. O que significa? Que as regras, uma vez estabelecidas, devem ser seguidas pelo jogador. É muito chato. Imagina alguém assim, tá num jogo de futebol e de repente assim, não, agora eu mudei as regras no meio do jogo e agora um gol daqui vale 2. Né? É chato, ninguém quer se submeter a uma mudança assim. Né? A gente quer seguir as regras estabelecidas. Em relação a essa questão de padrões e do aspecto de desafios e tudo mais, como o nosso cérebro, como o nosso intelecto, como a nossa inteligência, digamos assim, é o protagonista de um jogo, nós podemos dizer assim que existem muitos tipos de inteligências, existem muitos tipos de cérebros.
e pessoas que têm gostos diferentes e que têm uma maneira de raciocinar diferentes. Portanto, o jogo tem que levar isso em conta também. E por isso nós dizemos que há jogos que podem ser bem divertidos e bem entretidos para um tipo de perfil, mas muito chato para outro tipo de perfil. Nós vamos estudar depois, né, que há várias classificações de como os jogadores podem ser. A principal dele é a classificação de Bate, por exemplo, que nós vamos apresentar. Mas isso tem que ser levado em conta na hora de fazer um projeto de jogo. A gente não pode fazer um jogo para depois ver para quem ele vai cair. Não, a gente pensa, peraí, o meu perfil, meu público de jogadores é este. Este tipo de jogadores tem este tipo de raciocínio cognitivo, tem esse tipo de experiências e tudo mais, e para eles eu vou trabalhar então os desafios e todos os padrões que vão ser apresentados. Essas mudanças de, digamos assim, do cérebro, ela não é só em relação à idade, podem haver vários fatores, como por exemplo a educação, todo o conhecimento cognitivo que a pessoa já tem, é, até mesmo o gênero, por exemplo, homens e mulheres diferem um pouco em alguns aspectos. O homem ele tem, a gente sabe, né, que o homem tem uma localização espacial um pouquinho mais acurada. Já a mulher, ela tem uma capacidade de conectar informações melhor do que o homem. E por isso as mulheres gostam muito mais de jogos que socializam, de jogos de multiplayer, de jogos que têm assim, complexidades assim, de raciocínios maiores. E o homem gosta muito de exploração, de coisas espaciais, de simuladores, de first person shooters. É claro que nós não podemos generalizar isso, né? Assim, uma maneira um pouco superficial de dizer, embora haja bastante literatura sobre isto, e naquele livro da Theory of Fun se fala bastante sobre esse aspecto. Agora que nós falamos um pouco sobre esses elementos que um bom jogo deve ter, vamos ver aqui é, 4 exemplos de jogos que devem ser familiares a vocês. Um jogo da velha, onde há alguns aspectos de randomicidade que a gente não controla. O xadrez, o Angry Birds, que é um jogo de simulação física, e o Call of Duty, que é um jogo que requer muitas habilidades espaciais. Então, para cada um desses 4 jogos, pense um pouquinho quais são os elementos, quais são o que os torna bons jogos, quais são os desafios, quais são esses sistemas formais de regras, as recompensas, as punições que estão presentes e como isso, de certa forma, se adequa a tudo o que nós falamos em relação a essa questão dos padrões nos quais consistem os jogos.